O chamado do desconhecido. Guarulhos nunca dorme. Essa cidade parece envolver seus habitantes em mistérios que ecoam no silêncio da noite. Sou o Leonardo, um cidadão comum que gerencia uma loja de equipamentos eletrônicos, mas o que estou prestes a contar revela o quanto a realidade pode se distorcer. Minha vida é uma monotonia previsível, marcada por dias que se repetem incessantemente. Naquela noite de sexta-feira, tudo parecia seguir seu curso habitual, até que recebi uma ligação de última hora. Silvana, a caixa da loja, me chamava para resolver uma quebra no caixa. Isso significava adiar meu descanso, mas o dever falava mais alto. Vesti meu casaco, protegendo-me contra o vento frio, e encarei as ruas desertas de Guarulhos. Cada passo meu era pesado, com um cansaço costumeiro quando, ao dobrar uma esquina, algo muito incomum chamou-me a atenção. Um lampejo, uma cintilação que parecia quase mágica, chamou-me para esse mistério singular. Enquanto caminhava, uma inquietação surgiu. Um zumbido cortante cortou o ar ao meu redor, como se o próprio universo estivesse ressoando em alguma frequência oculta. Fui atraído por esse som até um beco próximo. Lá, espelhos despontavam contra as paredes úmidas, reluzindo em silêncio. Esses espelhos antigos emanavam um brilho etéreo, vivo. Momentaneamente, esqueci por que estava ali. A estonteante harmonia subjugou meus sentidos. Tocado por essa compulsão quase sobrenatural, aproximei-me mais. Era como se aqueles espelhos guardassem respostas a questões ainda invisíveis para mim. Sem pensar, estendi minha mão. Mal toquei a superfície fria e tudo ao meu redor girou violentamente. A realidade retorceu-se ao meu redor e uma força imensurável me sugou para dentro do mistério. Quando recobrei os sentidos, encontrei-me em um mundo novo e aterrorizante. Guarulhos, sim, mas de um jeito que nunca poderia ter imaginado. Tudo estava distorcido e assustadoramente ampliado. O céu, pesado e sem fim, era tingido de vermelho profundo, um eterno crepúsculo que era objetivamente e intimamente avassalador. Os prédios se erguiam em torções impossíveis, desafiando as leis da física. As ruas, um emaranhado de sombras, pareciam se estender e contrair, um labirinto vivo que me chamava das profundezas do desespero. Senti um arrepio gelado percorrer-me a espinha. Eu estava em um pesadelo abissal, preso entre o tempo e o espaço. Cada passo que dei foi um confronto com as paranoias mais profundas da minha alma. Nos reflexos distorcidos, vi monstros transformados de mim mesmo. Os espelhos, poças e vitrines não refletiam apenas minha forma, mas a essência dos meus piores medos. Estavam lá, em carne e sombra, zombando da minha sanidade. As sombras ao meu redor estavam vivas, ecos, distorcidos dos meus próprios movimentos. Uma melodia macabra de vozes inaudíveis que pareciam zombar de minha fragilidade. As construções à minha volta arqueavam-se sobre mim num convite insano para perder toda a esperança. Nem mesmo o chão sob meus pés era confiável, sempre movendo-se traidoramente. A cidade me conduzira a um estado de confusão crescente. Distâncias se estendiam infinitamente, dobrando-se sobre si mesmas de forma insistente. Eu estava perdido para sempre, talvez. Uma eternidade se passava sem que eu pudesse contar o tempo. Os minutos tornavam-se dias, os dias anos. O medo tornou-se meu único companheiro. Ele sussurrava velhas histórias, alimentando o meu desespero. Sabia que existia uma saída. Tinha que existir. Mas cada cenário à frente
parecia projetado para debochar de qualquer vontade que eu ainda preservava. Às vezes, a loucura abria as cortinas para um novo tipo de percepção. Este não era só um cenário de tormento infindável, era criado e alimentado. Os pesadelos testavam meu espírito língua na língua, mas eu resistia. Coloquei-me à frente de antigas recriações de traições e arrependimentos que sempre carreguei junto a mim. Passei a entender que esse mundo respondia a mim, respondia às forças que habitavam em meu interior. Essa descoberta foi meu facho de luz, mesmo que tênue, na vastidão escura. O entendimento iluminava mais do que qualquer farol, mesmo em seu minúsculo lampejo de esperança. Minha caminhada chegou ao que parecia ser o centro deste pesadelo. Um círculo de espelhos erguia-se, refletindo tanto memórias quanto refrações. No meio desse sussurro estonteante, apareceu uma única palavra gravada numa placa, enferrujada, quase invisível na penumbra: Sete Além. Talvez uma rua, mas carregada de algo que reverberava forte e profundo. Foi nesse mistério que compreendi a verdade. Esta dimensão, este Sete Além, era apenas uma amostra de um labirinto cósmico maior que atraía aqueles que ousavam esgueirar-se além dos limites naturais. Essa entidade invisível nutria-se dos destroços emocionais de seus cativos, a prova final para o meu espírito sobre o que é real e o que se esconde nas dobras do tempo. Eu senti que estava sendo sugado, um avanço repentino em direção à saída, num quadro que irrompeu em clareza agonizante. Não era um fenômeno interior, mas uma realidade que testava a alma e desvenda os destemidos no precipício da razão. E quando toquei o círculo central dos espelhos, a percepção virou-se novamente. Estava de volta, palpável e estranho na loja. Aquela existência rotineira, atendendo a chamada de Silvana, como nunca tivesse partido. As palavras dela pareciam um eco distante, diante do tempo nebuloso, pelos meus pensamentos. Entendi nesse momento a linha tênue entre o real e o ilusório permaneceria para sempre frágil. Este portal entre as realidades e seus segredos sombrios não estava fechado, estava vivo. Minha passagem de volta para a realidade de sempre não marcava um fim, mas um fado profundamente alterado. Percebi as sombras como antigos aliados, histórias das quais nunca poderia me separar. Olhando para as vitrines ao atravessar a cidade, sabia que Sete Além ainda estava por lá, habitando um reflexo esquecível. Esta primeira parte da minha extraordinária jornada assinalou só o início, com a promessa de recomeços e anseios que inquietam as brumas do saber desconhecido.